aqui na nossa série sobre design centrado no humano, chegou o momento de nós tocarmos em um assunto que pode ser nevrálgico em alguns quesitos, em algumas aplicabilidades, que é a ergonomia. Até mesmo para que a gente possa transpor o conceito de ergonomia, que normalmente está vinculado exclusivamente a uma condicionante métrica, né? E aí a gente vai entendendo que a ergonomia não é apenas a questão da mensuração do corpo humano, também ele incluído, mas outras questões que nós vamos ter, principalmente em relação aos nossos movimentos perceptivos e sensórios, que vão fazer parte deste movimento ergonômico, que é uma coisa que em projeto a gente traz muitas preocupações, mas também em uma designação de produto, como por exemplo mobiliário, onde a gente pode trabalhar bastante isso. Em projeto a gente lida com a ergonomia em vários níveis, né, Denise? Isso, porque geralmente o senso comum atribui ergonomia um significado de mobiliário. Geralmente a gente relaciona ela ao nível da mesa, as funcionalidades da cadeira e vai muito além disso. A ergonomia ela tem a ver com todas as condições a que o nosso corpo vai estar sujeito para que possa trabalhar da forma melhor, com a melhor performance e sem riscos à saúde. Então, qual é a melhor forma da gente garantir o funcionamento do nosso corpo, né? Então, essa é a preocupação principal da ergonomia. Em uma determinada atividade. Em uma determinada atividade, exatamente. Vamos dizer o trabalho, né? Agora, a ergonomia ela não se relaciona somente à questão mecânica do nosso corpo. Ele tem a ver com a temperatura, ele tem a ver com a acústica, que isso também afeta a mobilidade sensória, né? A mobilidade sensória. Então, esses outros elementos que geralmente não são associados ao termo ergonomia, eles influenciam como o nosso corpo também funciona e pode, inclusive, causar problemas de saúde relacionados se nós não tomarmos cuidado, né? Então, muitos projetos, eles se atêm somente à questão do que está em norma. Nós temos normas específicas de ergonomia, mas o arquiteto ele tem que ter um olhar que vai além disso. Centrado no humano, né? Então, dentro desse contexto, entra todas as condições de acústica, de temperatura e também condições dimensionais. E dentro dessas, nós temos o mobiliário. Exato. E o próprio mobiliário tem que responder justamente ao biotipo, ao humano. A ergonomia acho que é muito mais do que, como o próprio Lori, você mesmo também, Denise, pontuou, vai além das medidas. É muito mais sobre como você se sente, sobre as sensações que o mobiliário passa para você. A gente está aqui sentado numa rainha, vamos dizer, da ergonomia, que é uma cadeira Herman Miller, a Aeron. Ela foi projetada em 94 e é considerada a revolução ergonômica de fato. Foi o item, o produto que democratizou essa ergonomia, pois atende até a 98% dos biotipos humanos. Como você bem mesmo comentou agora há pouco, em relação à troca de calor, a sensação sensorial de temperatura, a própria cadeira é feita num revestimento de tela que permite essa respiração. Então já é um ponto a mais relacionado à ergonomia. Voltando um pouquinho para o ponto de medidas, eu e você, Denise, estamos de uma forma relativamente adequada. A gente está numa cadeira que tem 3 tipos de tamanho, né? Um mesmo modelo tem 3 tipos de tamanho, mas a gente pode observar que o Lori, por exemplo, já não está tão ergonômico quanto deveria. A cadeira em que ele está sentado é maior do que a que o biotipo dele pede. Então, esse modelo que eu estou atende a pessoas de até 1,60 m, mais ou menos. O modelo em que você está de 1,60 m a 1,80 m. E o modelo em que o Lori está para pessoas acima de 1,80 m. Por que tem que ter esse cuidado com as medidas da cadeira também relacionadas a como você vai se sentar? Eu preciso que aqui, na minha dobra da perna, eu tenha 2 dedos de espaço livre, exatamente, de afastamento, para que eu não tenha um prensamento dessa circulação dos membros inferiores. Se eu tenho isso tranquilo, mas não estou apoiada
corretamente no encosto, também não tô com um jeito adequado. Então, o ideal é que... Isso já é o que não ocorre comigo aqui, né? Exatamente. Perfeito. Se você está apoiado aí na parte de trás, provavelmente essa parte da borda do assento vai ficar te incomodando. Exato. No final do dia, você vai ficar com dores, com cansaço, e isso, de fato... Até problemas circulatórios, né, também. Exatamente. Além disso, uma cadeira ergonômica tem que ter esses ajustes de altura para que a gente consiga ficar com o braço apoiado a 90 graus. No caso dessa, os ajustes são feitos aqui na parte de trás. Vamos demonstrando. Por favor. E aqui, se eu quiser deixar mais alto, porque eu me sinto um pouco mais confortável, eu estou acostumada dessa forma, no final do dia eu vou sentir que eu tô muito tensionada, que se eu deixar muito baixo, o mesmo vai acontecer. Então o ideal é que eu fique aqui, ó, fica muito para baixo, cerca de 90 graus. Agora, uma coisa que eu achei interessante é que eu sou um pouquinho mais baixa que você. Assim, quase a mesma altura, você é alguns centímetros maior. Teoricamente, quer dizer, teoricamente não, porque a teoria não diz isso, mas a minha primeira tendência foi ir para essa pequena. No entanto, quando eu experimentei a segunda, eu me encaixei melhor. Embora eu esteja na faixa lateral, né? Então, por que isso acontece? Porque que se essa é até 1,60 m, eu tenho um pouquinho menos, por que eu não me encaixei perfeitamente? Essa cadeira, ela tem profundidades de assento e tamanho de encosto diferente. Nós também temos, às vezes, as pernas ou o tronco em proporções diferentes entre o meu corpo e o seu. Pode ser que eu tenha pernas mais longas do que a sua. Isso não significa que eu sou mais alta, mas o meu tronco pode ser mais curto. Por isso que às vezes eu posso me sentir, no meu caso, eu me sinto mais confortável neste tamanho. Para você pode ser o inverso. Então você se sente mais confortável, mais aconchegada num tamanho diferente, superior. Então, por mais que exista uma tabela, não é uma via de regra. E uma cadeira confortável e ergonômica, ela tem que se adaptar a você, não o inverso. Não é você se adaptar à cadeira. E uma coisa que eu pude perceber, Fernanda, apesar de eu estar na cadeira que não deveria ser para mim, é que eu consigo fazer uma regulagem aqui e no sacro e na lombar, onde, ainda estando numa que não é minha, na parte das costas ela está muito confortável. Você consegue mostrar aí Claro. Um pouquinho essa mobilidade? Aqui a gente tem um ajuste que é super dinâmico. Ele é centrado na região sacral, que é onde todos os seres humanos têm exatamente no mesmo lugar, diferente de outras cadeiras que são mais suportadas na lombar. Nesse exemplo, nós temos tanto o apoio sacral quanto na lombar, mas a própria Herman Miller prioriza esse apoio por aqui. É a base da coluna. Ao girar este manípulo, eu sinto que ele fica um pouco mais distante e tensionando para frente, ele se aproxima mais da minha coluna. Então, à medida em que eu vou trabalhando, desenvolvendo diversas atividades ao longo do dia, eu posso realizar esse tipo de movimento. E isso também é útil até mesmo numa transição de uma cadeira que não era ergonômica, a que eu estava utilizando antes, eventualmente, para essa. Porque a gente, por vezes, acaba ficando muito acostumado a se sentar de uma forma muito errada, ficar numa cadeira que não é confortável, que não é adequada. E o processo de transição para uma cadeira que vai te forçar a manter a postura correta, que é imitando a postura ereta em pé do corpo humano, pode ser doloroso. Mas é uma adaptação. A gente até orienta para que, nesses casos, fique com a cadeira por uma semana, que se force um pouquinho, porque nossas vértebras, nossos discos estão se acomodando. Então é um processo completamente natural. E eu vi que ela é responsiva também a alguns toques, né? Eu mesmo tenho essa mania aqui, ó. Sim. E eu percebi que tem uma regulagem que pode favorecer isso Exato. de uma forma mais confortável ou menos confortável. E todas as regulagens são super intuitivas. Sempre ao lado direito, a gente vai ter esse ajuste de tensão, que é de fato isso que você comentou sobre o jogo. Assim como uma bicicleta ergométrica, por exemplo, você tensionando para trás, deixa mais leve, ou tensionando para frente, deixa esse jogo mais resistente. Esse tipo de ajuste, nesses casos, a gente orienta para que seja feito uma única vez. Porque do lado esquerdo, eu tenho os manípulos de trava. Então, eu consigo deixar ela praticamente no mesmo lugar.
numa posição intermediária, em que ela limita aqui, e uma bem mais relaxada, completamente solta. Além disso, em alguns dos modelos em que a gente tem aqui, existe uma trava que a gente chama de posição de digitação. Esse manípulo do lado de fora me projeta 5 graus para frente. Por que eu preciso desses 5 graus? Se eu preciso me concentrar, fazer alguma digitação, sei lá, um e-mail muito importante, uma redação muito extensa, me concentrar para uma apresentação, eu consigo fazer com que a cadeira me dê esse suporte, sem perder a ergonomia. O fato também da Aeron ter sido feita em suspensão facilita e também dá essa liberdade de movimento, porque o encosto e o assento se movimentam de forma independente. Além disso, eu posso exercer qualquer tipo de peso sobre ela e ela vai resistir. O mínimo que uma cadeira, nesse caso, aguenta é de 141 kg, chegando até 161, que é o caso do tamanho C. Então, também por conta disso, ela atende a diversos biotipos e é completamente ergonômica. É o design centrado no usuário mesmo, não é? Porque ela vai se adaptar a quem estiver sentado em todos os pontos, né? Não Então, apenas o métrico, mas também a mobilidade do corpo humano. Nossa. E é importante ter essa mobilidade justamente por conta desse movimento natural e equilibrado que a gente precisa ter. Ficarmos parados, sentados por muitas horas não é bom, de forma alguma. Então é bom, mesmo que você tenha uma cadeira ergonômica que te suporte adequadamente, a cada 20 minutos, dá uma levantada, dá uma volta, pega um café, toma uma água, vai ao banheiro, trabalhe em pé, caso você tenha uma mesa com regulagem de altura. Isso é muito interessante, porque quando a gente fala de ergonomia, é isso também. Não é nada ergonômico trabalhar 8, 9 horas seguidos, né? Grande parte dessas horas você sentado na cadeira. Então faz parte da ergonomia também você se movimentar, você sair, trabalhar de pé ou trabalhar em outros formatos também é muito bom, né? Isso contribui para quando a gente fala de ergonomia no contexto geral. Com certeza. Perfeito. Então temos aí design centrado no humano com ergonomia além da tradicional ergonomia. Chique. É isso.